Fala galera, beleza? Professor Ferdinando aqui na área e na aula de hoje faremos uma revisão sobre fatoração. Vocês vão ver que essa aula vai ficar um pouquinho mais extensa, mas é importante esse conteúdo para que a gente aprenda algumas técnicas muito relevantes na resolução de alguns exercícios, tá? Além disso, eu também vou rechear a aula com vários exemplos para que vocês consigam entender bem as aplicações depois na hora de resolver os exercícios, tá bom? Então vamos nessa. Primeiramente, a gente começa falando sobre o caso mais tradicional, que é o fator comum. A gente tem um termo x que aparece nos dois termos aqui da soma e que eu posso tirá-lo em evidência aqui na frente. É como se eu estivesse fazendo a volta da distributiva, né? Se você multiplicar fazendo a distributiva aqui, você volta a ter ax mais bx. Tudo bem? Uma coisa interessante para a gente ressaltar é o seguinte: se eu tiver, por exemplo, escrito assim, ó, 4x mais 6, tudo bem? 4x mais 6, não tem nenhum x aqui, nenhuma letra que dá para tirar em evidência, eu concordo. Só que 4 não é 2 vezes 2, 4 aqui é 2 vezes 2, e o 6 não é 2 vezes 3, então vocês estão vendo que às vezes tem um fator comum escondido aí, que nesse caso é o 2, né? Tiro 2 em evidência, o que sobra dentro do parênteses seria o quê? Dividiu aqui por esse 2, ainda fica 2x, certo? 2x, e aqui 6 dividido por 2 fica mais 3. É só você pensar que na volta teria que voltar a ser o 4x mais 6. Tudo bem? Fez sentido? Vamos ver um outro exemplo? Ó. Se eu tiver escrito assim, ó, x à quarta mais 2x ao quadrado. Vamos pensar? Muita gente pensa assim, tira o x em evidência aí, Ferd. Bom, se tirar o x, você não está fazendo o que a gente chama de uma fatoração completa. O que você vai tirar em evidência aqui no caso é o x ao quadrado. O maior expoente que você vai conseguir tirar sempre vai ser a menor potência dentre aquelas que aparecem. Então aqui, como tem x ao quadrado e aqui tem x à quarta, eu vou tirar em evidência o x ao quadrado e eu vou dividir os termos ali de dentro pelo fator comum que saiu aqui na frente, tudo bem? Então x à quarta dividido por x quadrado sobra ainda x ao quadrado. E mais, quando eu tenho 2x quadrado e divido pelo x quadrado, só vai ficar o número 2, tá bom? Espero que esses exemplos tenham ajudado a entender um pouquinho melhor o fator comum. E agora vamos para o segundo caso aqui, o agrupamento. O agrupamento, pessoal, é uma espécie de fator comum feita por partes. Quer ver? Não se assuste, olha comigo. Ó. Se eu tiver aqui uma expressão grandona, é aqui, ó. Uma expressão bem grandona. Só que, em vez de olhar para ela como um todo, como esses 4 termos, eu olho para o seguinte. Eu penso que esses dois aqui têm um x em comum. E eu penso, por exemplo, que esses dois aqui têm um y em comum. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou tirar o x em evidência na primeira parte e o y em evidência na segunda. O que acontece sempre no agrupamento, galera, é que esse termo que fica aqui tem que sempre ser igual para a gente poder finalizar o caso. Aqui, como eu tenho A mais B e A mais B nos dois termos, é como se eu imaginasse tirando o A mais B em evidência aqui na frente. O que vai sobrar é o X, que estava ali no primeiro, mais o Y, que estava no segundo. Tudo bem? Esse caso, ele é um fator comum feito por partes, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui embaixo? Ó. Vamos imaginar assim, ó, x ao cubo, certo? X ao cubo, mais x ao quadrado, menos 2x, menos 2. Pausa um minutinho e tenta fatorar. E aí, será que você conseguiu? Vamos fazer? Ó, nesses daqui, vou tirar em evidência quem? X ao quadrado, beleza? O que vai sobrar? X mais 1. Porque quando sai todo o fator comum em evidência, tem que ficar o número 1 lá dentro, né, gente? Ó, x ao quadrado vezes 1 volta a ser x quadrado, beleza? Agora, olha aqui. O que eu vou tirar em evidência aqui? O menos 2. Porque a hora que eu tiro menos 2 em evidência, o que vai sobrar ali é x mais 1. Saca só, ó. Se você fizesse a distributiva menos 2x, menos 2 é o que você quer. Tirou um número negativo em evidência, pessoal, sempre vai inverter o sinal lá dentro, tá bom? Então, beleza. Então, isso daqui agora para terminar o agrupamento, saca só. Aqui tem o x mais 1, aqui também tem o x mais 1. Então, eu tiro o x mais 1 em evidência ali na frente e concluo com o restante, que é x ao quadrado menos 2. Beleza? Pegou a ideia? X ao quadrado menos 2 para concluir o agrupamento. Show de bola? Bom, vamos lá, vamos seguindo. Já foram 3 exemplos. Eu disse que eram quantos? 14? Bora lá.
Próximo caso, diferença de quadrados. Galera, aqui tem muita gente que enrosca porque não lembra do produto notável que a gente estudou anteriormente na aulinha de produtos notáveis. Isso daqui é o produto da soma pela diferença, que resulta em a quadrado menos b quadrado. Nós já vimos isso, né? Ferdi, me dá um exemplo de como usar isso daí na fatoração? É lógico, vamos ver aqui um exemplo. Ó, imagina que eu tenho aqui assim, ó, x ao quadrado menos 25. Aí você vai falar, Ferdi, 25 não está ao quadrado. Eu sei, jovem, porém 25 ele corresponde a 5 ao quadrado. Então é como se o a fosse o x e como se o b fosse 5. Então a nossa fatoração vai ficar assim, x mais 5 vezes x menos 5, legal? Ferdi, dá um outro exemplo. Ô, Cido, quer ver? Ó, pega esse exemplo aqui que muita gente se confunde. X à quarta menos 16. Bom, pensa um minutinho, vai. X à quarta é o quadrado de x quadrado, não é? Ó, x à quarta é x ao quadrado, concorda? Porque multiplicam seus expoentes, dá 4. Menos 16 é 4 ao quadrado. Boa! Então, vamos fazer a fatoração? Vamos lá. É como se a gente estivesse tirando a raiz quadrada desses termos, né? Vai ficar como? X ao quadrado mais 4 vezes x ao quadrado menos 4. E aí, acertou? Tem mais uma coisinha que dá para fazer, né? Muita gente esquece desse complemento, ó. Esse pedacinho aqui, ó, ainda é uma diferença de quadrados, porque 4 é o quadrado de 2. Então, esse pedacinho ainda dá para ser fatorado. A resposta desse exercício vai ficar assim, ó. O x ao quadrado menos 4, a gente fatora de novo, sem medo. X ao quadrado menos 4 vai ficar x mais 2 vezes x menos 2. E aí, esse termo ali da frente, você só copia, porque ele é uma soma de quadrados e a fatoração é pela diferença. Então, a resposta do seu exercício vai ficar assim, x ao quadrado mais 4. Eu estou só copiando aqui na frente para manter a expressão. E o x ao quadrado menos 4 virou x mais 2 vezes x menos 2, legal? A resposta completa daquela fatoração corresponde a isto daqui. Tudo bem, galera? Então, tá aí um exemplo que a galera costuma errar bastante, se confundir demais. Sempre dá para fazer não é sempre, né? Mas muitas vezes dá para fazer um passinho a mais e muita gente esquece disso. Bora pro próximo caso? O próximo caso também depende do entendimento muito interessante lá na parte do que a gente viu de produtos notáveis, que é o seguinte, isso aqui é chamado de trinômio quadrado perfeito. Nada mais é do que a volta do que a gente já aprendeu a fazer lá no quadrado da soma e lá no quadrado da diferença. A gente já fez, lembra? A mais b ao quadrado. O que era? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo, não era assim que a gente fazia? Bom, me dá um exemplo, com certeza. Vamos lá, ó. Imagina que eu tenho assim, ó, x ao quadrado, nossa, estou usando bastante x, né? Vou mudar de letra depois. X ao quadrado mais 6x mais 9. Saca só, o termo 6x não é como se fosse, ó, 2 vezes x vezes 3, e o 9 não é 3 ao quadrado? Então, saca só, o que você vai fazer para fatorar é só olhar para as pontinhas, porque se você percebeu que o termo do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, você pode seguir em frente sem medo de ser feliz e fazer o seguinte, ó, aqui x ao quadrado, então eu vou colocar x, o sinal que está aqui é mais, então eu vou colocar mais aqui também, e a raiz quadrada de 9 é 3. Pronto, x mais 3 ao quadrado é a fatoração desse trinômio quadrado perfeito. Para conferir 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tem que dar o termo do meio, tudo bem? Também quero dar um destaque para um outro exemplo aqui, que tem muita gente que se confunde, porque vocês vão ver, ó, 2x ao quadrado menos 4x mais 2. Pega isso daqui e fatora, vamos lá. E aí, pausou, conseguiu? Vamos ver? Ó, vou tirar, primeiro, muita gente se confunde tentando fazer raiz, fica com raiz de 2 e aí não dá certo. Sempre tenta identificar se não dá para você misturar casos e geralmente o fator comum costuma começar facilitando a nossa vida. Então eu vou tirar em evidência aqui, ó, o 2. Quando eu tiro o 2 em evidência, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1. Beleza? Só que esse pedacinho, ó, lá vou eu de novo mudar a corzinha da caneta, quer ver, ó? Esse pedacinho que tá aqui, ó, ainda é fatorável. Isso daqui corresponde, ó, tira a raizinha das pontas aqui, ó, x
menos, né, 1 ao quadrado. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. A resposta desse exercício vai ser, então, a seguinte. A fatoração completa que a gente fala é 2 vezes x menos 1 ao quadrado. Beleza? Então, com isso, fiz alguns exemplos aí com vocês de trinômio quadrado perfeito. Galera, na próxima aula, na continuação aqui na parte 2, vocês vão ver mais alguns casos. Vamos que vamos!